Arro, família! Olá, quem está gravando aqui esse vídeo, eu sou o Pedro Gabriel, sou terapeuta, Theta Healer, trabalho com as constelações sistêmicas, também sou um terapeuta da ciência do início da vida. Venho preparando casais para receberem essas crianças do novo milênio, dessas crianças que vão trazer uma consciência para a Terra. Também ajudando muitas pessoas a superarem traumas e encontrando seus próprios caminhos na vida, beleza? Eu tenho atendido na Baixada Santista, em Santos, lá na Azevedo Sodré, número 51, no Manuia Café. Está sendo um projeto muito especial que a gente está gestando ali com outros grandes terapeutas da região. A gente vai fazer algo muito legal para todo mundo, com palestras, vivências, muitos ensinamentos e a experiência das próprias pessoas dentro de um café que é maravilhoso. Vocês têm que conhecer o Manuia, beleza? E nós também atuamos em Curitiba, no Rio de Janeiro e também em Porto Alegre. Precisar de saber, quer saber mais informações sobre isso, segue a página, manda mensagem para mim. Tem um telefone aqui na publicação, pode estar aqui, aqui ou aqui embaixo, dependendo de por onde você está vendo essa publicação, né? Se está no celular ou se está no computador ou num tablet. Então, por que eu estou gravando esse vídeo hoje? Eu estou gravando esse vídeo, eu já gravei um pouquinho mais cedo, estou gravando mais esse vídeo ao vivo para poder falar sobre o tema do nosso último encontro que aconteceu no dia 21 de agosto, né? Foi na última terça-feira. O tema desse encontro foi até uma provocação, que muita gente achou muito estranha e deu muita risada. O tema era Eu Odeio o Rodrigo Hilbert. E o que é esse tema? Do que a gente estava falando de verdade? É porque durante as conversas do encontro anterior, que aconteceu no dia 7, né, um de nós falou sobre a questão dos modelos de masculinidade que a gente não consegue alcançar, né, que a gente fica olhando como se fosse uma referência e tenta chegar lá e não consegue. Eu brinquei e falei assim, cara, todo mundo tentando ser um Rodrigo Hilbert, né? Porque as pessoas falam da versatilidade, né? Da quantidade de talentos, esse que é um grande homem também, né? Que ele demonstra, apresenta na TV, que as pessoas falam, nossa, não dá, nunca vão conseguir alcançar, né? Algumas pessoas até brincam na internet, tem diversos memes por aí também, em Twitter, falando que como se o Rodrigo Hilbert estivesse estabelecendo um padrão de masculinidade inalcançável, né? E a gente achou, todo mundo deu risada quando falou sobre que a gente fez essa questão do odeio o Rodrigo Hilbert e virou o tema desse último encontro, né? Como se fosse uma brincadeira, que na verdade era uma provocação que evocava quem são esses modelos de masculinidade que você está tentando alcançar, né? Que modelo de masculinidade é essa que você colocou como se fosse um algo a ser, que você está tentando ser algo que você não é? Entende o que eu estou querendo dizer? Quem é esse homem que você acredita que deveria ser, mas não é? E essa conversa rendeu muitos assuntos. Foi legal que a gente teve participantes novos, né? Entre eles, a gente teve um terapeuta tântrico participando, né? Que já fala bem sobre essa questão de relação masculino e feminino, dessa maior sensibilidade. A gente teve tradutor, teve terapeuta, teve motorista de Uber, teve guia de turismo, né, pai de família, teve essa diversidade de pessoas nesse círculo, e muitas das vezes uma diversidade de pessoas que habitam um homem só, né, que tem muitas funções, né, que a gente faz muitas, nós temos muitos talentos e estamos aí exercendo. E o que esse tema trouxe para mim de mais importante é quando a gente começou a perguntar, né? A gente encontrou, a gente fala, é muito aberto esses encontros, né? Ele é bem relaxado, bem descontraído, né? E a pergunta-chave foi: quem é o seu Rodrigo Hilbert?
né? Quem é a pessoa que você está tentando alcançar? E curiosamente, a gente encontrou pessoas que as respostas vieram. Uma das respostas foi muito interessante, foi a minha mãe. Um dos homens que estava lá, ele estava a referência dele de masculinidade veio da mãe. Não que a mãe fosse um homem, né? Não que a mãe fosse esse homem que ele está tentando, que ele estava tentando ser, né? Alcançar, mas na verdade estava se falando sobre o modelo de masculino que ela apresentou para ele. Ele falou que era uma mulher, a mãe dele era uma mulher muito independente, uma mulher, uma ativista feminista que falava muito sobre a postura dos homens, sobre o que eles não deveriam ser, como eles às vezes maltratavam as mulheres, e ele sempre teve essa referência de buscar ser esse homem que a mãe buscava. E também aconteceu uma coisa que ele acabou sofrendo, né, dessa mãe, que acontecia um evento de alienação parental, né? Essa mãe afastou de alguma forma ele do pai, do próprio pai, né? E ficava nessa questão, ele tentando alcançar que ele pensava como referência de homem, o próprio pai, né? E que de alguma forma a mãe reprovava e ele internamente ficava numa luta em qual lado eu vou, né? Mas ainda assim, o sentimento que ele tinha, cara, é como se eu não sou o suficiente, um homem bom o suficiente, né? Um filho bom o suficiente para ser aceito por essa mãe, né? Também tinha um homem que ele se sentia insuficiente para o próprio pai, né? O pai tinha sido um empresário de muito sucesso e sempre presente com os filhos, sempre protegendo, sempre cuidando, e ele não sentia que tinha sido esse homem presente para os próprios filhos, né? Deixa eu dar um alô para o Alan Privati, que lá de Sarandi, no Rio Grande do Sul. Cara, um abraço enorme para você, Alan. Sinta-se acolhido aqui, meu amigo. Legal saber que você está aqui presente com a gente. E esse homem, né, ele, por mais que ele tivesse se esforçado, por mais que ele tenha cuidado dos filhos, estado presente, ele não conseguia chegar tão perto porque ele sentia que ele era insuficiente, né? Ele dizia que ele foi 10% do homem que o pai dele foi, né, para os filhos. E também percebia como isso acabava refletindo nos próprios filhos, né? Ah, até com relação à motivação para trabalhar, para poder se esforçar. Alguns desses filhos não sentiam, não tinham como se tivesse um ímpeto, né, para ir e buscar. Curiosamente, as filhas diziam, né, falavam sobre a questão da potência para ir lá e conseguir fazer as coisas, que aprendeu, né, do pai, que falava sobre essa potência que a mulher poderia fazer, mas o filho se sentia, né, como se estivesse representando esse sentimento de insuficiência para o pai. Do outro lado, a gente viu também outros homens, como o meu caso, né, que eu disse que, para mim, na época, né, o meu Rodrigo Hilbert era o mundo todo. Era, às vezes, o sentimento de não ser suficiente para ninguém. Eu já devo ter contado isso aqui em algum outro vídeo, falando de quando a gente criou esse círculo de homens, né? Eu vou contar até um pouco dessa minha história, né? Eu via há muito tempo atrás, eu me sentia uma pessoa órfã do divino. Eu sentia como se eu não tivesse, bom, eu vou falar bem para você, como se eu não conseguisse sentir uma presença divina, como se eu não sentisse Deus na vida. Eu achava muito interessante como as pessoas tinham a capacidade de ir a uma igreja ou a um culto, seja lá o que fosse, se entregar ali, se entregar de fé, e eu não sentia aquilo me parecia ser algo que de alguma forma, apesar de eu ter uma certa admiração, que me parecia ser algo vazio,
e participei de um processo motivacional, um processo transformacional, junto com um cara chamado Hilário Trigo, lá em Curitiba, no chamado Escola Vida. E lá naquele momento eu posso dizer que eu continuei sentindo esse vazio, mas foi algo tão maravilhoso, porque é como se tivesse virado uma chave e algo tivesse contado dentro do meu coração, e que aquilo que eu estava considerado um enorme vazio, aquilo era Deus. Não que Deus seja esse vazio, mas era a presença que, de alguma forma, aqui dentro estava faltando. Olá, Lourdes! Tudo bem com você, moça? Saudade de ti. Bom te ver por aqui. Então, existia essa ausência para mim desse divino. E, passado um tempo, depois dessa vivência, que para mim tinha sido muito maravilhosa, foi como se as coisas começassem a me chamar a atenção. Eu comecei a ver diversos círculos do sagrado feminino, ou do feminino sagrado, as pessoas usam a nomenclatura que seja, né? E perguntava, né? Poxa, mas o que que há? Poxa, há um divino feminino? Por que que não há um divino masculino, né? Onde é que vai estar isso? E em que momento que vão falar sobre o que há de divino no homem? E eu fiz uma chamada na internet, né? Eu usei as redes sociais, fui lá no meu Facebook e fiz uma pergunta assim, ó, cara, na mesma noite eu fiz a pergunta: o que que há de sagrado no feminino? E eu tive muitas respostas. Eu devo ter tido umas 40 respostas de mulheres falando de diversas coisas, falando sobre a conexão com a lua, falando sobre a maternidade, muitas falando sobre a questão da maternidade, a capacidade de transformação, muitos aspectos diferentes, sabe? A capacidade de acolhimento, falando de muitas coisas diferentes sobre o que significava, né? O que significa essa feminilidade, né? O que significa ser mulher para elas. E na mesma noite eu fiz a pergunta, cara, o que há de divino no masculino? E eu vou falar para vocês aqui sem medo. Eu tive três respostas. Três respostas de homens. Sendo que duas delas era mijar em pé. Sério, vocês vão rir, alguns de vocês talvez vão rir. Na verdade, a minha vontade foi de chorar na hora. Do quão distante os homens estão de si, né? A ponto de não conseguir perceber a própria divindade, às vezes nem levar a sério a própria masculinidade, né? O cara, ele falar sobre isso, eu tenho certeza que ele foi brincando, talvez ele nem se dado conta, mas do que há de sagrado, ele falar sobre a questão de mijar em pé, né? De alguma forma, ele está falando dessa liberdade, né? Mas cara, pouco, né? Para mim era pouco, né? Era algo pobre, né? Eu via tantas mulheres lindas, sagradas de verdade na minha vida, né? Todas elas. E quando eu parava e olhava assim, cara, como eu vou chegar perto desse ser divino que é essa mulher, com essa figura que está aqui, e se eu não sou nem um terço, se eu sou, vamos dizer assim, eu sou um reles, como eu posso chegar próximo delas, né? E eu senti a necessidade de, poxa, a gente deveria ter um círculo do masculino sagrado. Eu até achava que isso não existia. Depois eu fui pesquisar e fui descobrir, cara, que existe, sim, existe bastante círculos falando sobre essa sacralidade do masculino, né? Mas eu pensava, cara, eu queria encontrar um círculo desse aqui por perto, na Baixada Santista, que tivesse alguém, né, já fazendo esse trabalho. E, poxa, eu não encontrava. E eu demorei bastante a fazer a chamada, porque internamente, cara, eu tinha um sentimento tinha uma pergunta interna, né? Que era como se eu falasse assim, cara, mas será que eu sou homem o suficiente para poder chamar as pessoas para fazer um círculo de homens? Tipo, será que eu sou homem o suficiente para poder facilitar um círculo desse, né? E, cara, escutando essa pergunta, quando eu fiz essa pergunta em voz alta, a primeira vez que caiu a ficha, que parecia ser uma piada. Como assim, né? Ser homem o suficiente? Você é homem. Basta ser homem para poder chamar outros homens para se encontrar, né?
Não precisa ser esse suficiente. É suficiente para quê? Tu é pai, tu já teve emprego, tu trabalhou em multinacional, né? Teve coragem para pedir demissão dessa multinacional para poder viver o seu sonho, para poder seguir o que o teu coração está dizendo. E ainda tem dúvida se você é homem suficiente? E a verdade é que sim. A verdade é que sim. Essa dúvida ainda existia presente, mesmo no círculo, né? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu consigo atender essas pessoas? E aquela tendência de comparação. O que tinha para trazer, na verdade, é essa comparação que nós, de alguma forma, vivemos. Eu sinto que isso acontece também com mulheres, mas entre os homens é muito forte. Essa comparação, porque desde sempre é algo que é martelado, algo que é impulsionado nos homens, o sentido de competição. Curiosamente, tá? Inclusive dentro dos próprios times. Imagina um time de futebol, seja você leva o seu filho lá, a pessoa leva você para jogar futebol e não importa, tá? Mesmo que seja o mesmo time, você tem que ser o melhor jogador daquele time, sabe? Você é o cara que tem que fazer mais gols, ou é o cara que tem que correr mais, é o cara que tem que dar o drible melhor. Há uma cobrança, né, que vai sendo colocada e que os homens vão acreditando que essa masculinidade se define na capacidade de ser melhor do que o outro, né? De superar o outro a cada momento. E isso vai ficando marcado profundamente nas relações entre homens e na relação com o mundo mesmo. E sem perceber, esses homens começam a competir consigo mesmos. Eles não conseguem aceitar os homens que são, né? Eles começam a querer, poxa, eu preciso tentar ser algo que eu não sou. Ou talvez, sei lá, eu tenho que ser o melhor nos esportes. Às vezes você não é bom nos esportes, só isso. Ou eu tenho que tirar as melhores notas, ou eu tenho que conseguir mais garotas, sabe? Nossa, aquela pressão que, tipo, não, você saiu, você tem que pegar 30, tem que pegar 20, sabe? E se você ficar com uma pessoa só, você tem que contar que ficou com 10, né? E eu tenho que ter o melhor carro, o melhor emprego. Às vezes você trabalha com as pessoas. Oh, meu primo Rodrigues Silva, meu camarada, bem-vindo. Arro! Então a gente às vezes entra numa competição com outros homens em que às vezes, cara, você trabalha, faz a mesma função. E isso é muito curioso, tá? Eu acredito que isso deve acontecer entre mulheres também. O cara trabalha no mesmo tempo que você, faz a mesma coisa do que você vai conversar sobre o salário dele é maior que o seu. Sabe? Tem umas coisas que às vezes parece que não faz sentido. Você conversa, ou então, o cara comprou uma peça de roupa, ou comprou um telefone celular, um carro, seja lá o que for, no mesmo lugar que você. Mas na hora parece que ele conseguiu um desconto maior que o seu. Sabe? Ele conseguiu comprar aquilo mais barato que você. Então, até essa comparação, até isso, cara, eu sou mais esperto, ou me dou melhor, ou essas coisas todas, vira uma grande competição. E foi muito legal, até porque a gente teve a presença desse terapeuta tântrico lá, porque as pessoas às vezes confundem, acham que tantra fala sobre é só sexo, né? E, sei lá, um monte de confusões que acabam entrando na cabeça das pessoas, e começa a se falar sobre duração da relação sexual, né? Do orgasmo e de quem tem mais orgasmos, quem não teve, quem conseguiu fazer, seja lá o que for. Ainda assim, dentro do espírito de competição, como eu preciso fazer melhor, eu tenho que conseguir. Até aquela ilusão que o homem tem, sabe? Que muitos de nós carrega, que às vezes é reforçada por essas revistas novas, Marie Claire, né? Que muitas das vezes está lá falando, parece que é uma revista feminina, mas está muitas vezes oprimindo até essa mulher e falando como se o homem fosse uma coisa realmente necessária na vida dessa mulher, que ela precisa de um homem para ser feliz, que ela tem que encontrar formas de satisfazer ele na cama, seja lá o que for. Então, muitos dos homens, às vezes, acreditam que ele tem que dar conta, que ele tem que fazer a mulher gozar não sei quantas vezes, e que tem que ter orgasmos, e fazer muitas coisas, sendo que esse prazer não tem a ver com esse homem, né? Tem a ver com essa relação, e principalmente dessa mulher com ela mesma. Então, até sair, até descer desse cavalinho, né, de que é necessário, de que ele tem que ser o fodão,
nem sempre isso acontece de uma maneira leve, porque a gente vai ficando sufocado nas próprias competições que a gente estabelece com a gente mesmo. Então, esse tema que eu trouxe, que a gente falou sobre, cara, eu odeio o Rodrigo Hilbert, e dessa masculinidade que vai sendo comparada, né, que a gente vai construindo. Na verdade, eu cheguei a publicar um vídeo aqui que mostra uma brincadeira de uns homens e mulheres, né, grupos, como se fosse um sapato grande, e cada um coloca o pé e eles têm que caminhar. E como os homens, desde o início, eles já estão um empurrando o outro, um não leva o outro a sério, né? E na hora de caminhar, eles não conseguem caminhar junto, e já as mulheres que já estavam ali, já unidas, elas vão, vamos dizer assim, vencem essa competição, que era uma brincadeira, né? Mas aquilo ele mostra bem claro que nós, homens, não vamos conseguir avançar enquanto nós continuarmos competindo. Não só entre nós, mas conosco mesmo, internamente. Enquanto nós não percebemos que é a nossa capacidade de colaborar que realmente traz uma riqueza para nós e para as pessoas. E quando eu falo de riqueza, eu falo de riqueza na vida, de experiências na vida, né? De parcerias, de amizade, de até mesmo oportunidade de emprego também. Quando a gente perceber que a gente pode colaborar, que eu não estou competindo com o meu vizinho, que eu não estou competindo com o meu amigo, com o meu colega de trabalho, que eu não tenho que ser o melhor que ele, mas que juntos nós podemos fazer algo muito maior, aí sim nós vamos começar a ter masculinidades realmente sadias, tá? Através verdadeiros homens, eles colaboram, tá? Eu falo, os incompetentes competem, tá? Pessoas verdadeiramente competentes colaboram. E é isso que eu sinto que eu deveria trazer aqui para vocês. A perceberem outros homens que estão aqui assistindo também, e que talvez vão assistir, que um amigo ou uma amiga vão marcar, vão trazer para cá. Você é tudo que você precisa ser, cara. Sério. E se você conversar com seus amigos, você vai perceber que às vezes a tua insegurança também é insegurança dele. E justamente é como se vocês dois estivessem usando armadura, porque há que acreditam que um vai rir do outro, um vai atacar o outro de alguma forma. E não é assim. Na vida real, lá fora, a gente está vivendo... A gente tem muito mais pessoas querendo colaborar, querendo estar junto e fazer a gente crescer, que realmente competindo, tá? Então, fica aqui mais uma vez o convite para os homens e homens, né, da Baixada Santista, as mulheres dessa Baixada Santista também, que sentirem que tem um tema interessante, ou que tem algo que gostaria de compartilhar com homens, né? Eu falei recentemente com um cara que ele não está aqui agora, o Jairo. Se não me engano, o Jairo mora em... Agora não lembro se o Jairo mora em Itanhaém, se ele mora em São Paulo. Ele também está desenvolvendo um trabalho falando sobre ciclicidade do homem, né? A esposa dele, que também facilita círculos do feminino sagrado, ela fala sobre a ciclicidade das mulheres. Então, pensa, Isal deve estar fazendo um trabalho incrível por aí, né? Eles são pais de um menininho maravilhoso. E que certamente eu espero recebê-lo nesse círculo também. Então, se você é um homem que tem um tema legal que você gostaria de falar com a gente, compartilhar com a gente, vai ser muito legal você poder trazer para nós, tá? Deve estar em algum lugar aqui ou aqui nessa publicação o meu telefone, né? Por enquanto eu estou centralizando isso, mas em breve isso vai estar. Vão ter mais pessoas olhando para isso também. Espero que esse círculo de homens venha a crescer e outros círculos de homens venham a surgir por aí, para que nós possamos ir colaborando, conversando uns com os outros sobre o que realmente importa para nós e possamos construir essa masculinidade que tem que ser cada vez mais saudável, porque é essa nova masculinidade que vai colaborar, né, servir a essa nova feminilidade que vem surgindo, e essa nova feminilidade também colabora para que esse novo homem, essa nova masculinidade possa florescer. É quando nós servimos uns aos outros, mas não com subserviência, mas dando esse espaço para o florescimento, que as coisas realmente podem
crescer e termos uma vida e um planeta ainda mais próspero, mais harmonioso. Sou Pedro Gabriel, terapeuta, trabalhando de coração para coração, de homem para homem, de pessoa para pessoa, né? Independente de sexualidade, independente da identidade de sexo. Esse círculo, cara, isso é muito importante a gente falar. Círculo é voltado para homens de todos os sexos, de todos os gêneros, de todas as formas que ele se perceba homem. Esse círculo está aberto para você, tá ok? Sem o menor preconceito com isso. Afinal de contas, nós só temos a crescer aqui com essa multiplicidade de homens que nós temos hoje em dia no mundo, ok? Um abraço de coração para vocês. Arro família, sinto-se à vontade para poder compartilhar, divulgar, falar bastante desse vídeo, tá bom? Estou à disposição de vocês. Um abraço. Tchauzinho.